Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais sobre toda a estrutura de pensamento, todos os ensinamentos, reflexões trazidas por pensadores, filósofos. E hoje voltamos ao nosso aprendizado ao que nos trouxe Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, que viveu no período de 1746 a 1827. Ele que foi o maior educador do século XIX, um religioso protestante e que abandonou o sacerdócio no seu período de juventude, para a parte já adulta, né? Ele deixou porque, na verdade, a sua intenção maior era já a de ensinar, mas naquela época as dificuldades, né? Ele que tinha o seu pai e a sua mãe, e só que o seu pai morreu e ele ainda era muito jovem, tinha 6 anos, e ele ficou com a mãe. A mãe também não poderia cuidar de uma maneira a que ele poderia ter toda uma estrutura, né? E ele também acabou sendo cuidado por uma babá que tinha um conhecimento por ter tratado de outras crianças, naquela época já com um poder aquisitivo melhor, né, mais abastadas. Então tudo aquilo que ela aprendeu, ela começou a ensinar para ele. E, e ele então pôde, a partir dali, seguir um caminho religioso, um aprendizado religioso, mas que no caminho, na sua história, ele deixou ali aquilo para mais tarde, né, mostrar todo o seu conhecimento na sua história de professor, né? Mas isso também aconteceu por conta do seu aprendizado religioso, né, da estrutura filosófica que ele conheceu. E aí, para falar sobre isso, eu abro um parênteses para falar sobre um filósofo muito importante, principalmente na juventude de Pestalozzi, né, como processo de educador, que foi Rousseau. Né? Então, o Jean-Jacques Rousseau, que viveu em 1712 até 1778, ele trouxe para o conceito de aprendizado de Pestalozzi uma base de tudo aquilo que ele ia usar no seu caminho ali de professor, né? Então, começando aí com Rousseau, para que a gente tenha uma ideia de quanto essa relação é importante de Rousseau com Pestalozzi e o quanto isso também vai mostrar de Allan Kardec, que foi estudante em Yverdon, na Suíça, na escola criada por Pestalozzi, né? Então, Allan Kardec foi aluno de Pestalozzi, e aí a gente vai entender como que funcionava essa relação de entendimento e de reflexões da vida do ser humano que Allan Kardec veio mostrar mais tarde, e que influência ele teve e por que Allan Kardec veio a ser o que era, né, e deixou o legado que deixou. Então vamos só mostrando um pouco, né, do que Rousseau trazia, por exemplo, né, que assim a educação para Rousseau, ela começava a partir do sentido da natureza, do que a natureza primeiro oferecia para o ser, para o homem que chegava à Terra para aprender. O sentimento e a orientação materna, a princípio. Então, aquela mãe que ia cuidar daquela criança, que ia oferecer a ela o leito materno, o aconchego materno, e ia então refletir
o que ela tinha de melhor sentimento do amor, do carinho àquela criança. E aquilo é que ia fazer com que aquela criança se desenvolvesse, criasse em si também o sentimento de apego, de carinho, porque naquela época, a partir de quando a criança nascesse, era iniciado o processo então de ensinamento, de mostrar à criança tudo o que era possível ela entender do que era um círculo de família, um círculo de proximidade, de amor, de afeto daqueles que estavam à volta, porque hoje nós sabemos que a medicina já coloca que quando o feto está na barriga da mãe, já pode haver todo esse processo, né? Pais, mães, aqueles que dão o cuidado à criança já começam a leitura, a criança já ouve músicas, ou seja, já leva o aprendizado desde o feto, né, muito antes da criança nascer, já está ali projetando tudo que é possível a criança absorver. Já sabemos que há isso hoje, mas naquela época não era assim, então quando a criança nascia, toda a necessidade de aprendizado, toda a necessidade de assistência na educação era a mãe, né, na sua forma mais doce, mais suave que oferecia. E aí, nesse sentido, que Rousseau trazia a mãe como um espelho da criança, né? A criança ali olharia para aquela mãe e veria ali toda a estrutura de um ser adulto, de como ele poderia ser, né? De como ele poderia absorver aquilo e aprender tudo aquilo que ele buscaria mais adiante, né? E aí a gente vê que o quanto o Rousseau trouxe a modelagem do ensinamento para que Pestalozzi desse continuidade. Nesse sentido, Rousseau trazia então o exercício, a prática, como o seu pensamento principal, né? Se vou ensinar, eu tenho que exercitar, tenho que praticar. E para isso eu vou colocar àquele que vai aprender as possibilidades que ele precisa para poder se desenvolver, para poder crescer. Então, o olhar à natureza era um olhar também para o que trazia na essência aquela criança, né? O que trazia na essência o homem em si, para que a partir dali, como uma semente, eu pudesse ali adubar, regar e que os frutos fossem frutos saudáveis mais à frente. É isso um olhar bem natural, né, sobre a relação entre a relação do homem com a relação realmente de todo o contexto natural da vida, né? E Rousseau como um iluminista naquele período, num período que procurava se valorizar mais a razão, a reflexão, do que acontecia no passado ainda na Idade Média. Então Rousseau moldou na juventude de Pestalozzi esse sentido, né? Até para como seriam as famílias, né, naquela época, no que ele podia mostrar. Muitas vezes famílias que eram pais, filhos, netos, com a mesma profissão, um seguindo o que o outro fez, e que muitas vezes não era o que um queria fazer, mas uma imposição que existia, até social, acabava apagando, tirando aquilo que a criança ou adolescente já tinham na sua característica de essência. Então, se a sua característica, por exemplo, era de esculpir, era de usar as mãos para fazer uma obra de arte, uma pintura, ou se a escrita, a poesia ou a leitura, então todo esse processo era aprimorado no sentido dos ensinamentos que esse filósofo trazia, que era possível fazer, né? E que Pestalozzi mais à frente vai trabalhar essa questão. Então,
Olhar para isso era muito importante para Rousseau, para que não se abandonasse o sentido da essência de cada um e depois se perdesse essa essência, o que teria mais tarde aquele que se transformou em adulto, né? Muitas vezes frustração, angústia, né? E um sentido de para onde ir. Então, quando Pestalozzi conhece essa estrutura de pensamento, ele passa a partir daí, então, a entender como eu vou transmitir os meus ensinamentos para as crianças que forem meus alunos. Né? Então, em Yverdon, na Suíça, quando surge lá a sua maior atividade, né, como professor. Ele já havia sido antes professor, mas teve problemas em alguns momentos e acabou desistindo num período, mas depois retomou. E aí, né, trazendo essa questão aí, o que é importante ressaltar, né, nas atividades de Pestalozzi, primeiro, ele tudo o que era voltado à criança, fosse aquilo que fosse ensinar, ou aquilo que fosse trocar com a criança daquilo que ela já sabia, ou mesmo quando ela estivesse fora das atividades de ensino e fosse lá um recreio, fazer uma brincadeira, uma atividade lúdica, da mesma maneira. Pestalozzi também pensava que aquilo deveria produzir, continuar produzindo o que a criança poderia trazer de inteligência dela, de criatividade. Então as brincadeiras teriam que ser criativas, teriam que ser inteligentes, teriam que fazer com que a criança usasse as estratégias, o pensamento, né? Ela teria ali o desenvolvimento não só motor, mas um desenvolvimento intelectual mesmo na brincadeira, até como forma de não tornar tudo aquilo cansativo, pesado, não. Então ele percebeu que a partir daquela natureza ele poderia trabalhar muito mais, poderia evoluir muito mais. E assim ele continuou nesse sentido, dando também aquilo que a criança gostava de ter também, que é liberdade, autonomia. A criança poderia fazer, né, o que ela gostaria de fazer, né, naquele período que ela estava lá, aprimorar-se em muitas coisas, muitas técnicas que ela já imaginava, que ela sabia como fazer e ali trabalhar aquilo. Então, Pestalozzi entregou seu pensamento, a sua forma de trabalhar com aquelas crianças diferenciadas de diferentes idades, né? Ele unia as crianças de diferentes idades, porque no momento que ele levou as crianças para Iverdon e na sala que ele tinha, no lugar que ele tinha, e era um momento difícil, estavam vivendo um momento de revolução, né? A Revolução Francesa estava próxima, as crianças desamparadas, e então todo esse processo estava ali, essa ebulição, e ele trazendo isso para aquelas crianças daquela época, né? E aí os fundamentos que foram sendo criados naquele período são os fundamentos que hoje são comprovadamente das escolas mais modernas. As escolas hoje que oferecem esses fundamentos são as mais modernas, porque elas não só querem trazer um molde, né, ou seja, moldar a criança para que ela tenha a profissão A, B ou C. Não. Vamos primeiro saber se essa criança traz algo em que podemos explorar, aprimorar. E aí, nesse caminho, nesse sentido, poderemos então trazer à tona tudo aquilo que ela possa oferecer, todo o caminho que ela possa trilhar. Veja que aí quanto há de humano nisso, quanto há de espiritual nisso também,
como é diferente esse olhar para que esse ser, né, que é uma criança, mais esse olhar mais amplo para tudo que ela é, né? Então é isso. Então todo sentido do que a criança trazia, suas habilidades, suas condições já de inteligência, ela era cada vez mais aprimorada nessa escola, nesse processo de ensinamento. Então, a partir daquele conceito, que era o conceito primeiro, né, de Rousseau, da, de que aquele acolhimento da mãe, aquela aproximação da mãe, aquele espelho, então ele levou para a escola, e ali na escola ele também tinha a intenção de fazer com que a criança continuasse aconchegada, segura, continuasse ali plena daquilo que ela pudesse aprender e daquilo que ela pudesse exercitar. Então essa liberdade, este amor, este carinho, ele continuou naquilo que ele propôs como educação, como algo que poderia produzir frutos naquela criança. E assim ele começou a levar, né, esse ensinamento, esse carinho, pensando até que o que a criança levava, o que a criança absorvia da sua mãe, era também aquela proximidade de quando os espíritos se encontram, de quando durante a maternidade há o encontro, né, de dois espíritos que estavam ávidos em se conhecer, em se aproximar. E esse princípio, pelo fato de Pestalozzi ter sido um religioso, ter tido uma educação religiosa, ele percebia que isso também existia, né? Então, essa religiosidade para ele era natural. E isso ele olhava a criança da maneira que ela fosse algo muito precioso, como uma pedra bruta que fosse lapidada e virasse um diamante. Então, para ele era muito claro que era possível fazer isso. Então, a sua escola, ela era diferenciada porque era possível fazer isso. E ele pensava nesse sentido. Então, a religiosidade trazida dessa forma, para ele era algo que era imprescindível, né? Porque era a maneira que ele tinha de mostrar que o aprender, o desenvolver, ele não era só de quem ensinava para quem aprendia, mas era também de dentro para fora do próprio aprendiz. Tudo aquilo que ele via como exemplos, exercícios, atitudes, aquilo para ele era para que ele vivesse e vivesse a sua vida em sociedade de uma maneira mais clara, mais objetiva, sabendo o que ele poderia, não poderia fazer, sabendo o que trazia para as pessoas a mágoa e o que não, e o que era realmente importante. Ou seja, a docilidade, o carinho, o sentido de ser fraterno, e tudo isso a sua estrutura de ensino levou para essas crianças, né? Então ele tinha uma preocupação muito grande que ele tivesse ali um ser que fosse integral, né? Que tanto a parte intelectual, moral, espiritual fossem trabalhadas de maneira paralela, que não fosse abandonados nenhum desses princípios, para que a partir desse sentimento a criança, aquele jovem, né, ele caminhasse, mas sem querer que o outro fosse menor, ou o entendimento de que o outro era maior que ele, né, que tinha mais condição. Não, sem julgamento nenhum. Ele simplesmente ali ele ia seguir o seu caminho de aprendizado e iria aproveitar
todo o sentido do que a vida podia oferecer. Né? Então, ficava livre para tudo aquilo que ele podia aprender, tudo aquilo que era possível ele então ter. E nesse sentido, Pestalozzi mostrou que tudo que as crianças poderiam aprender estava assim dentro da natureza, não só da mãe, mas da natureza que cercava tudo. Tudo que estava à volta, tudo que era da natureza divina, estava também em todos aqueles que estavam aprendendo, em todos aqueles que buscavam os ensinamentos que ele trazia. Então a importância disso para Pestalozzi era justamente fazer com que essa criança fosse como uma semente e que ele ia cuidar para que os frutos fossem cada vez mais fortes quando uma árvore crescesse frondosa. Por quê? Porque a base era o principal. Então ele pensava numa base muito sólida de amor, de carinho, de liberdade, de entendimento dos conceitos morais, dos conceitos de fraternos, para que aquela criança seguisse e fosse um adulto que pudesse exercitar todas as suas formas de intelectualidade, de conhecimento, de carinho por outros, ou seja, ele podia trabalhar em qualquer área, inclusive naquela que ele já demonstrava ter um carinho maior, ou uma tendência, né? Qual fosse aquela que ele trouxesse. Então, assim, Pestalozzi seguiu o seu caminho. E aí ele trouxe então tudo isso que as crianças puderam aprender e desenvolver no seu caminho. Nós vemos então que Allan Kardec, na sua trajetória, ele que foi levado a Yverdon, na Suíça, para a escola de Pestalozzi, quando tinha 11 anos e ficou lá até os 19 anos. Né? E nesse período ele aprendeu todo esse processo, todo esse sentido de como era o conceito universal de aprendizado. Né? Não só querer moldar a criança, mas deixar com que ela, ou o adolescente, mostrasse todo o seu potencial e a partir daí entendesse quanto era importante olhar para cada um como ser humano, como espírito, como alguém que poderia oferecer muito mais do que simplesmente aquilo que eu quisesse que ela aprendesse. Não. No momento que ela entrasse na sala de aula, eu iria querer saber quem era aquele ser, o que ele poderia me oferecer, e a partir dali eu ia buscar caminhos para fazer com que aquele gosto que a criança tinha por algo fosse então aprimorado cada vez mais. Fosse ele na pintura, fosse ele na escultura, não importa. Mas o princípio era esse. E, e a gente vê que Allan Kardec se torna professor também mais tarde, né? E que ele, no princípio moral, no princípio espiritual, ele também mostra tudo o que Rousseau e Pestalozzi traziam enquanto mostrar o fraterno, o quanto olhar fraternamente para as realidades em que eu me cerco. Não se deixar simplesmente envolver pelo ambiente, pela sociedade, mas também observar as realidades que acontecem e perceber dentro dele mesmo o quanto aquilo que está acontecendo pode ser algo que pode ser aprofundado e pode ser buscado como um princípio educacional, como um princípio de aprendizado moral. E a gente nota que a obra de Allan Kardec, o que foi escrito, o que foi deixado nas revistas espíritas, depois os livros da decodificação, todo o processo científico que ele desenvolveu
para poder criar o Livro dos Espíritos, por exemplo, tudo está baseado no sentido de como o homem pode ser melhor, como o homem pode crescer e se desenvolver mais, como o homem pode ser um ser de agregar e não de se dividir, de separar. Como o pensamento cristão, a vontade cristã de unir os homens e fazer com que eles possam caminhar juntos em suas trajetórias. E isso tudo, a estrutura moral, o pensamento, trazido por Allan Kardec, não abandonando esse princípio do seu professor e também dos filósofos que ele vinha estudando à época. Sócrates, Platão também fizeram muito daquilo que Allan Kardec conseguiu no seu compêndio, nas suas obras, mostrar a todos nós o quanto é importante nós olharmos para a sua obra hoje. Então, é isso, pessoal. A obra de Pestalozzi, a influência de Rousseau, de todos os filósofos que ainda iremos estudar, outros também que vamos dar continuidade aqui, que tiveram muita influência no Espiritismo e influência também na nossa vida, no nosso aprendizado. Vamos descobrir que muitas coisas que sabemos também são fruto de tudo aquilo que esses estudiosos trouxeram para nós. Então, que possamos continuar assim, aprendendo e buscando cada vez mais. Quem quiser se aprofundar um pouco mais em tudo isso que a gente pode ainda refletir, tem dois livros que podem ser buscados se alguém quiser, que é a Pedagogia na Era das Revoluções e História da Educação, né? E essa História da Educação é do Mário Aligiero, que então possamos continuar aprendendo, que a luz e esse amor então que nos protege todos os dias continue então conosco. Sigamos buscando, nos cuidando e assim vamos dando continuidade ao nosso aprendizado. Obrigado mais uma vez, pessoal, pela atenção, pela paciência e vamos continuar aí aprendendo, sim, mais, né? Sempre buscando melhorar cada vez mais. Então, pessoal, vamos continuar então com os outros filósofos, outros estudiosos que fizeram parte da história de Allan Kardec, né, do fortalecimento do Espiritismo, que estão até na nossa planilha de estudos. Né? Se vocês quiserem buscar lá, está lá. A gente vai continuar como começamos com Leon Denis. Vamos continuar agora com os próximos estudiosos. Beleza? Então tá jóia. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.